E meus queridos, como prometido, na nossa última aula tivemos um problema com a internet. Por conta disso não deu para explicar de maneira satisfatória, né, o que era força de atrito. Então vou falar para vocês sobre o que é uma força de atrito nesta aula online, só que via vídeo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem depois dessa aula, vocês procuram eu lá pelo Instagram para tirar essas dúvidas, beleza? Então vamos lá, o que é a força de atrito? Vamos considerar a primeira lei de Newton. A gente pode afirmar que um corpo só muda o seu estado, né, só mudará o seu estado de movimento, se e somente se houver uma força externa que interaja com o corpo. O que é isso? Você não consegue se empurrar, ok? A gente já discutiu isso naquela nossa última aula. Você só anda para frente porque você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente pela terceira lei de Newton. Dito isso, nenhum corpo sozinho tem movimento, então ele tem que interagir com outros corpos, tá bom? Mas se a primeira lei de Newton ela for verdadeira, por que quando você chuta uma bola, ela entra em movimento, mas a bola para? Por que a bola para? Se você deu força para ela não parar, se você chutou para que ela entrasse em movimento, ninguém está interagindo com essa bola, por que ela vai parar? Então, para a gente poder compreender o porquê que uma bola, quando você chuta, por que um carro para, por que uma bola para, porque qualquer corpo onde eu paro de exercer força sobre ele, onde eu paro de interagir com ele, onde eu concedo a ele movimento, e aí eu paro de interagir com ele, ele vai parar. Por que isso acontece? Para a gente poder entender o que acontece com a bola, a gente tem que entender e ir muito mais profundo, muito mais além. A gente tem que pegar uma superfície e observar ela bem de perto. Aqui no exemplo que eu estou dando para vocês, deixa eu só pegar aqui a caneta, isso. No exemplo que eu estou dando para vocês, aqui tem um exemplo, um pedaço de pele, tá? Isso aqui é um pedaço de pele e ela é vista de perto. Quando você olha a pele vista de perto, você vai, isso aqui é uma pele de idoso. Não, isso aqui é a sua pele. Uma pele de uma pessoa nova. Ela é desse jeito aqui, tá? Ela tem essas pequenas ranhuras, essas pequenas fendas na pele. Por mais lisa e perfeita que a sua pele possa parecer, ela tem essas pequenas ranhuras, ela tem essas rugosidades, tá bom? É claro que quanto mais velho você for ficando, a elasticidade da pele vai mudando e ela vai ficando mais rugosa ainda e vai aparecendo. Mas isso aqui é a pele da sua mão. Então você consegue, olhando para sua mão, você vai perceber que na sua mão tem essas micro rugosidades, tá? Esses buraquinhos. Se a gente for mais além, se a gente olhar para, a gente viu aqui a pele. Se a gente for mais além e olhar para um papel, imagine um papel, esse papel que você escreve aí na sua casa, um papel A4, um papel do seu caderno. Se você olhar para ele por um microscópio, você vai ver ele cheio de buraquinhos, tá vendo? Esses são os buraquinhos do papel. Então, por mais que pareça aquele papel ser liso, bonitinho, não tem amassado nenhum, ele tem esses buraquinhos, ok? Por que isso é importante? Porque o papel ele possui uma rugosidade. A sua pele possui uma rugosidade. Essas rugosidades, essas micro-rugosidades, esses buraquinhos, essas fendas, dão o nosso sentido de tato aquela percepção de aspereza do material. Sabe quando você toca no material e fala, nossa, ele é liso? Ou você toca no material e fala, nossa, ele é bem áspero. É igual se você colocar a mão no vidro, passar o dedo no vidro, num vidro, uma parede, uma janela de vidro. Se você passar a mão, o dedo, você vai, nossa, é bem liso. Agora, se você passar o dedo numa lixa, dessas de unha mesmo, você vai sentir ela bem áspera. Essa sensação de aspereza nada mais é do que esses buraquinhos interagindo com a sua mão. Então, quando você põe a mão no papel, passa o dedo no papel, você sente a aspereza do papel, são os buraquinhos da sua mão, essas partes, essas micro-rugosidades da sua mão e as micro-rugosidades do papel interagindo entre si. Essa sensação ela advém do que nós chamamos de força de atrito, tá bom? Força de atrito. A força de atrito é isso. Ela aparece sempre que você tiver interação entre duas superfícies. Tem duas superfícies se tocando, tem força de atrito, beleza?
A força de atrito, então, ela sempre vai aparecer quando você tiver uma superfície tocando na outra. Só que a força de atrito ela pode ser dividida em dois tipos, tá? Ela pode ser dividida entre o atrito estático e o atrito cinético. Ou dinâmico também. Alguns chamam ele de atrito dinâmico. Alguns livros, algumas questões pode ser escrito atrito dinâmico. O que é o atrito estático? Ele aparece enquanto o corpo não sai do repouso. Ele é responsável por manter o corpo no lugar, se opondo à força aplicada com a mesma intensidade, mas em sentido oposto. Sabe quando você quer tirar um guarda-roupa do lugar? E é difícil de tirar esse guarda-roupa do lugar? Você começa a empurrar, vamos supor que você empurra ele com 10. O guarda-roupa vai te devolver 10 por culpa da força de atrito. Você empurra ele ali com 30, o guarda-roupa devolve os 30 e não sai do lugar. Essa força de atrito é o que impede o guarda-roupa de sair do lugar. Se não tivesse atrito, no primeiro peteleco que você desse, qualquer espirro, qualquer coisa que você fizesse com o guarda-roupa, ele ia se mover. Mas como tem força de atrito, é difícil de tirar o guarda-roupa do lugar. Então o atrito ele vai literalmente o atrito ele vai literalmente atrapalhar o movimento. Então a função do atrito estático é manter o corpo no lugar, é não deixar ele sair do lugar, é não deixar ele sair do repouso. Mas vai chegar um patamar em que você vai conseguir romper a força desse corpo. Você vai ter tanta força que o atrito não vai conseguir te segurar. Aí é onde o corpo entra em movimento, tá? Por que o atrito estático ele é muito grande? Quando você tem um corpo, pega aqui esse exemplo de cima, a superfície amarela e a superfície azul. Essas micro-rugosidades aqui, elas são preenchidas quando o corpo está parado. Quando você fica parado, vou dar um exemplo, quando você fica parado muito tempo no sofá, muito tempo na sua cama, a sua cama não toma o formato do seu corpo? Bem provavelmente, se você tem uma cama há muito tempo, um colchão há muito tempo, ele toma o formato do seu corpo. Ou quando você calça muito a sua chinela, ela tem o formato do seu pé. Ou o seu tênis tem o formato do seu pé. Ou algumas coisas que você tem já tem o formato de tanto você usar. Isso acontece porque a massa ela tenta preencher a maior quantidade de espaço disponível para ela. Quando você coloca dois corpos que têm buracos entre eles, um corpo vai tentar preencher o buraquinho que tem no outro. E quando isso acontece, ele cria uma tensão muito forte entre o corpo ali, o que torna a força de atrito enorme. Já quando o corpo ele entra em movimento, não dá tempo desses buraquinhos serem preenchidos com o corpo que está em movimento. Então ele cria o atrito estático, o atrito cinético. Então o atrito estático é quando o corpo ele fica parado e ele preenche essas lacunas, essas micro-rugosidades. Por isso ele é muito grande, ok? E o atrito cinético ele é menor porque não dá tempo do corpo preencher essas micro-rugosidades. Mas ainda assim é como se ele estivesse passando em vários quebra-mola. Vários quebra-mola, igual trava-língua. Esses quebra-molas, eles vão atrapalhando o corpo a se locomover. É como se você estivesse de carro e você tivesse muitos quebra-molas, um quebra-mola a cada 10 centímetros. Você não consegue ter muita velocidade, porque toda vez que o seu carro sair de um quebra-mola, ele entra em outro. Então isso cria uma dificuldade para o movimento. Isso é o que acontece com o atrito cinético. Ele vai aparecer enquanto o corpo está em movimento. E ele é sempre contrário ao sentido do movimento. Se o corpo está indo para a direita, o atrito cinético vai apontar para a esquerda. Se o corpo estiver indo para a esquerda, o atrito cinético apontará para a direita. Ele é sempre contrário ao corpo, ele sempre vai resistir ao movimento, tá? Por isso, todas as vezes que nós formos observar a força de atrito, ela vai aparecer como negativa. Porque se o corpo estiver em movimento, a força de atrito vai atrapalhar o movimento. Essa é a ideia da força de atrito, ok? E é por essa força aqui que os corpos não conseguem se locomover para sempre. Se você chutou uma bola e a bola ela começa a deslizar, o que acontece? Enquanto ela tocar a superfície, ela vai ter uma força de atrito. É claro, o formato da bola ajuda porque a bola ela vai rolar. Se fosse um cubo, ele tem uma superfície um pouquinho maior ali, o formato dele não ia permitir que ele saísse rolando, entendeu? E isso ia dificultar ele a se locomover, o que ia facilitar esse cubo a parar. Então, lembra da bola que a gente mencionou no começo?
ela vai parar por conta dessa força de atrito. E não é só a bola que para pela força de atrito. Você também para de correr pela força de atrito. Os freios de um carro só funcionam porque tem atrito, ok? Se você olhar uma lixa, quando você passa uma lixa para tentar dar aquele finíssimo acabamento na sua unha, ou passa uma lixa para dar um acabamento na parede, ela está atritando e literalmente roendo, entre aspas, raspando, tirando os pedaços. Isso é atrito, tá? Toda superfície que possui, toda interação de superfície, todo corpo que toca em outro corpo, tudo aquilo que está tocando duas superfícies tem atrito. O que a gente pode fazer para diminuir o atrito? Vou dar um exemplo usando a pele. O que você faz para sua pele ficar macia? Você passa uma coisa muito simples, né? Uma coisa assim que muitas pessoas não gostam de passar, mas é o creme. O que o creme ele faz? Ele vem nesses buraquinhos aqui, ele preenche esses buraquinhos, ele tampa esses buraquinhos aqui e enche de creme. O que dá a sensação de que a sua pele ela está lisa, ou óleo ou creme, que a sua pele está lisa, né? Mas não tá, ela tem uns buraquinhos lá, só que esse buraquinho ele está lotado de creme. Então, vai parecer momentaneamente que a sua pele ganhou perdeu a sua aspereza, mas ela, não é que ela perdeu a aspereza, ela foi preenchida, esses buraquinhos foram preenchidos com creme ou com óleo. O mesmo acontece quando a gente está falando do carro. Por que a gente tem que trocar o óleo do carro muitas vezes? Porque o óleo do carro, a função dele é diminuir o atrito do motor. Ele vai conseguir diminuir 100% do atrito lá dentro do motor? Não, mas se ele não tivesse ali, o atrito ia ser tão grande que o motor ia literalmente fundir, as peças do motor iam pregar uma na outra. O motor ia esquentar mais do que é necessário e as suas peças iriam pregar, derreter e depois pregar uma na outra. É por isso que nós usamos o óleo no motor do carro, para diminuir o atrito. Dito isso, vamos matematizar a força de atrito. A força de atrito, a gente vai chamar ela de FAT, tá? Para facilitar. Força de atrito é igual a Ni. Essa letra aqui não é um U, tá bom? Isso aqui é uma letra grega chamada Ni. Mas se você quiser chamar de U, não tem problema. Você só tem que entender o que cada uma dessas coisas significa. A FAT é a própria ideia de força de atrito. Então, força de atrito. A N aqui é o que nós chamamos de força normal. Tá? Essa aqui é a força... Essa aqui é a força normal. Nós chamamos só de normal. E o Nizinho aqui, esse Ni, nada mais é do que o coeficiente de atrito. E agora presta atenção no que eu vou te explicar. O que vai mudar do atrito estático para o atrito cinético em relação a fazer contas? A única coisa que muda é o Ni, tá bom? Porque o atrito estático, o Ni dele, o coeficiente de atrito dele, é maior ou igual ao atrito cinético, tá? Lembre-se disso. O atrito estático é sempre maior ou igual ao atrito cinético. O atrito cinético nunca será maior do que o atrito estático. O máximo que ele pode ser é igual, beleza? Por que a gente está falando isso? Aquele esquema que eu falei para vocês antes. Tirar um corpo do lugar é mais difícil, entre aspas, do que parar esse corpo. O atrito para tirar esse corpo do lugar é muito complicado. O atrito dele é maior. À medida que eu vou aplicando força, o atrito vai devolvendo essa força. Quando o corpo sai do lugar, eu posso diminuir a minha força e manter ela constante, fazendo o mesmo movimento. Beleza? Então, galera, essa aqui é a aula sobre força de atrito. Qualquer dúvida, pode me procurar. Procura lá no Instagram. Já vou deixar o Instagram aqui para vocês de novo. @professor_Alisson. Não esquece de ir lá procurar, questionar, tá? Porque é importante a gente tirar as nossas dúvidas. Nossa prova tá aí e é importante a gente tirar as nossas dúvidas. Beleza? Então qualquer dúvida me procura lá. Qualquer coisa em relação ao exercício pode procurar lá também. Se tiver dúvida e queira perguntar, pode perguntar aí nos comentários também. Até mais, gente!